Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Vamos colocar em pé, vamos dar início à nossa manhã de meditação e de exposição da palavra do Senhor. Que alegria ver cada um de vocês. As férias vão passando, o povo vai voltando, é uma alegria para o coração do pastor e de toda a igreja, né? Que bênção. Vamos orar neste momento. Vou pedir para que o pastor Laedes nos dirija nesta oração de gratidão e entrega desta manhã nas mãos do Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, seja sempre engrandecido o Teu nome sobre todo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos neste lugar. Te agradecemos porque temos este lugar para juntos, uma comunhão através da ação do Espírito Santo. Vivermos momentos de adoração ao Teu nome, Senhor, e ao nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Sempre te agradecendo por tudo. Rogamos ao Senhor que mais uma vez reunidos neste lugar, estejamos prontos para louvar o Teu santo nome, para buscar a Deus o perdão de Ti, pelos pecados cometidos, em nome de Jesus. E também, ó Pai, vivermos momentos de conhecimento da Tua palavra, que através da palavra que será ministrada pelo pastor Davi, nós possamos, ó Deus, estar aprendendo cada dia mais como crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e nos firmarmos na fé, confiando somente em Ti, o único Deus, Criador dos céus, da terra e do mar e tudo que neles há. E, ó Deus, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, vivendo cada dia olhando para Jesus e vivendo na ação do Espírito Santo, que nos dá a oportunidade de crescermos também com os frutos do Espírito em nossa maneira de viver, pensar e agir, tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Estejas conosco. Também estejas com aqueles que estão chegando para a Tua casa, Senhor. Amém. Que todos nós vivamos esses momentos de comunhão com alegria e muito amor. Aquele amor que o Senhor colocou em cada coração. E que seja o momento para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos entoar um hino ao Senhor, logo depois vamos estudar a palavra de Deus.
Vamos ainda em pé abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Uns falam epístola, outros falam livro, não tem problema, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Esse texto maravilhoso que temos na palavra de Deus será nosso estudo daqui para frente, até quando Deus nos permitir. Hebreus, a partir do capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler versos 1 e 2 nesta manhã. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Você pode ler comigo esses dois versículos? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém. Os irmãos podem se sentar, nós vamos expor esse texto esta manhã. Meus irmãos, primeiramente, quando a gente toma um livro para ler, e com os livros da Bíblia nós também agimos assim como nós temos com o comportamento com outras obras literárias, é perguntar sobre quem é o autor, quando foi escrito, para quem foi escrito e qual é a mensagem. Nessa aula eu gostaria de responder um pouquinho sobre isso. Primeiramente, esse texto aqui, que recebe o nome de Epístola aos Hebreus, ou Livro de Hebreus, ele, no seu texto original, foi escrito na língua grega, não tem a designação aos Hebreus. Ele é um texto que começa justamente com o havendo Deus outrora falado. Mas na comunidade cristã do primeiro e do segundo século, quando a igreja recebeu este conteúdo, reconheceu a profundidade da obra de Cristo retratada aqui, e o Espírito Santo assim conduziu as igrejas a reconhecer textos tais como este que nós estamos estudando, como inspirado por Deus, e pelo seu conteúdo tratar especificamente de coisas relacionadas intimamente à história de Israel e à obra que foi feita desde o Antigo Testamento, por instrução divina, quanto ao sacerdócio, à manifestação do culto a Deus. Tudo isso levou então essas comunidades a dizer: este texto é aos Hebreus. E obviamente o autor, ele vai no desenvolvimento desse texto, mostrando para nós que a intenção dele é realmente que os hebreus recebam esse texto, para que não tenha sombra de dúvida sobre a obra de Cristo, e que ele de fato é aquele que deveria vir, aquele que tanto era aguardado. Por isso, nós temos esse nome aos Hebreus, sobre esse texto maravilhoso. O que nós devemos saber sobre a autoria dessa carta, dessa epístola? Nós sabemos que Hebreus não tem um autor definido.
não tem um autor, não é como uma epístola de Paulo, que na saudação ele já se demonstra, não é como outras epístolas que no fim também é dito quem é o autor. É a pergunta não fechada que nós temos na história da igreja. Esse autor ele não se apresenta, e isso faz com que muitas pessoas fiquem buscando estudar e tirar mesmo dos originais gregos, alguma característica que se assemelhe a algum outro autor do Novo Testamento. Mas não tendo o autor declarado aqui, o que nós sabemos sobre o autor deste livro maravilhoso? Primeiro, é que ele conhecia seus leitores. Isso é importante a gente saber. Ele é uma pessoa que conhece os seus leitores. Isso é de grande importância. Não é alguém que não está fazendo nada e pensa, vou começar a escrever uma obra, quem sabe alguém vai ler. Não, ele é alguém que faz uma declaração pormenorizada da obra de Cristo com um público em mente. Outra coisa que nós sabemos sobre este autor é que ele se inclui entre as pessoas que haviam recebido a mensagem de Cristo por meio de outros. Você pode ver isso no capítulo 2, versículo de número 3. Está escrito assim na parte B deste versículo. Hebreus 2, verso 3. A parte B do versículo diz assim: a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, ele está falando sobre a salvação, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ele se inclui junto a pessoas que receberam a mensagem da salvação em Cristo por outras pessoas. Então, aqueles que dizem, eu tenho para mim que foi Paulo, devem ter cuidado, porque Paulo nas suas cartas, ele diz, eu recebi do Senhor, diretamente do Senhor. O autor aos Hebreus, ele não faz essa declaração. Então, na história da igreja, houve sempre considerações como, talvez foi Lucas, talvez foi Timóteo, talvez foi Barnabé, também é colocado, ou foi Clemente, no final do século I. Fato é, não está declarado quem é o autor, mas temos informações preciosas aqui sobre o que nós podemos conhecer deste homem de Deus. Terceira coisa é que ele preferiu citar as referências do Antigo Testamento a partir de um texto grego que já havia naquela época. Todos os demais autores do Novo Testamento tinham acesso aos originais hebraico, mas este aqui, quando ele cita o Antigo Testamento em toda a carta, ele usa o que nós conhecemos como a Septuaginta, ou seja, a versão dos 70. Apenas um adendo. Que versão é essa? Quando Alexandre o Grande dominou o mundo, por volta de 330 anos antes de Cristo, ele era filósofo e também um estadista. Ele desejava acolher todo o conhecimento possível existente. E assim ordenou para que homens, por todos os cantos, reunissem numa biblioteca esse conteúdo de sabedoria e filosofia de outros povos. E isso também envolveu a tradição judaica e a Bíblia no Antigo Testamento. E então 70 anciãos foram separados para traduzir a Bíblia dos originais hebraico para o grego. Isso 300 anos antes de Cristo. Essa versão é que nós chamamos de Septuaginta. Através dela, nós temos como fazer um paralelo do estudo grego para o hebraico e hebraico para o grego. É uma obra maravilhosa e está à nossa disposição, tanto nas livrarias como na internet também. E o autor aos Hebreus é alguém que faz uso deste texto para escrever esta epístola que nós estamos estudando. Outra coisa importante que nós temos de destacar do autor da epístola aos Hebreus é que ele faz uso do tempo presente ao longo da epístola. Por mais de 7 vezes ele refere-se
ao que Deus está fazendo agora, nos dias dele. E quando ele fala do tempo presente, ele também inclui os serviços dos sacerdotes, o sacerdócio levítico, no templo em Jerusalém. Ele ao longo da epístola vai dizendo, olha, por isso que os levitas, os sacerdotes, eles servem a Deus desta maneira, fazendo referência ao culto judaico em Jerusalém, antes da destruição do templo. E o templo foi destruído no ano 70 da nossa era. Então nós temos algumas informações importantes através do exame do texto. É que esse autor é alguém que viveu e que escreveu esse texto antes de Jerusalém ser destruída. Esse texto, ele é aproximado pelos especialistas nos anos 68, 69 da nossa era. E aí entra um outro assunto que nós podemos falar numa outra aula. Quando Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, foi o fim da província da Judéia no Império Romano naqueles dias, e os judeus foram dispersados por todo o mundo, e só retornaram em 1948. Pouco tempo atrás, não? Essa epístola foi escrita previamente a este evento, quando o ofício sacerdotal ainda estava em exercício em Jerusalém. Agora, em última análise, nós sabemos que, por mais que não tenhamos o nome do autor no texto, indubitavelmente esse texto, o autor dele é o Espírito Santo. A pessoa bendita do Espírito Santo está usando este homem, este autor, para escrever esse texto, porque uma característica que nós temos nos textos do Novo Testamento é que eles glorificam a pessoa de Jesus. Não glorificam ao culto judaico, não glorificam outra coisa senão a Cristo, e ele, com maestria, com inspiração divina, vai associando a obra que Deus ordenou através de Moisés, para que fosse preservada ao longo das gerações, e como tudo isso culmina na pessoa de Cristo. E por último, sobre o autor, o seu texto está incluído, para quem gosta de manuscritos, essas coisas, num importante papiro chamado Manuscrito P46, com 8 cartas de Paulo, datado do ano 200 da nossa era. Então nós estamos estudando um texto bíblico, que cientificamente as pessoas encontraram referências, e essas referências estão no ano 200. Estou falando de um tempo em que discípulos dos apóstolos ainda estavam em exercício no seu ministério ao longo do Império Romano. Tempo antes de Santo Agostinho. Agora, a quem ela se destinava? Nós temos, ao longo da carta, 2 considerações. Primeiro, a uma comunidade de hebreus convertidos à fé em Jesus. Segundo, a hebreus que estavam titubeando quanto a uma decisão por crer e fincar a sua fé em Cristo e nada mais. Ele então se destina aos irmãos crentes, dizendo: muito bem, vocês estão com uma fé firmada em Cristo segundo as Escrituras. Vocês que ainda estão titubeando, hebreus que conhecem a lei de Deus desde o Antigo Testamento, saibam, ele realmente é o Messias, ele é o que haveria de vir. Qual é a mensagem da carta aos hebreus? É uma mensagem, meus irmãos, da importância de nos apegarmos a Deus. A mensagem é a grandeza de Cristo e quão firme nós estamos em Cristo. Agora, qual a importância de ler Hebreus hoje? É que ela foi escrita não apenas para a comunidade hebraica, mas principalmente para a comunidade hebraica que estava sofrendo perseguição. Eu convido você a abrir no capítulo 10.
Hebreus capítulo 10, os versos 32 ao 39, olhe só o que o autor diz. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nesse compêndio de explicação em que ele vai tratando sobre por que Deus ordenou os sacrifícios, por que Deus deu a lei, por que Deus ordenou celebrações e festas, e ele vai associando, olha o que Cristo fez, olha a pessoa de Jesus, olha o que Jesus ensinou, olhe para ele insere uma exortação, um encorajamento em meio à perseguição. Esses irmãos estavam sofrendo perseguição quando recebem esta carta, e nesta carta nós aprendemos algo maravilhoso sobre achegarmos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia em ocasião oportuna. Que ocasião é essa? Esses irmãos estavam vivendo em momentos de sofrimento, em momentos de privações. Aqui é falado sobre espólio, sobre bens que são arrancados de pessoas como punição pela fé que elas têm, ou pela etnia delas, como até hoje nós vemos a nação judaica sofrendo pelo mundo. E há aqui um encorajamento: não perca a tua fé, faz parte do amar a Deus, do ser de Deus, ser rejeitado por este mundo. Essa carta, meus irmãos, tem uma mensagem de encorajamento para nós hoje. E nós vamos, a partir de agora, expor esse texto maravilhoso que nós temos no capítulo 1, verso 1, que acabamos de ler. Primeiramente, observe o seguinte: uma declaração que não pode ser de somenos, nós devemos considerá-la com grande carinho. Ele diz: havendo Deus outrora falado. Por que o texto começa dessa forma? Nós precisamos entender que a pessoa que está escrevendo, ela está fazendo em espírito de oração, em profunda devoção, e ela tem como objetivo mencionar o eterno, mencionar o Redentor, mencionar o Salvador. E essa pessoa, por fazer parte do espírito reverente da nação do povo de Deus, ele não vai tomar o nome de Deus em vão. Não vai tomar o nome de Deus em vão. E se não vai tomar o nome de Deus em vão, então ele reúne palavras, ele reúne esforços para que o seu texto seja em louvor a Deus. Por isso, parece essa linguagem para nós rebuscada, mas que ao seu tempo era uma construção poética maravilhosa, que os leitores, quando receberam, disseram: que coisa linda de se ler. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está falando de Deus, gente. Porque ele está falando do amado da nossa alma. Nós aprendemos com o autor que
Escrever sobre Deus, ou a mensagem de Deus, não pode ser uma coisa feita de qualquer maneira. Não tomamos o nome de Deus em vão, e se Ele é a pessoa mais importante, a obra dele é significativamente importante por todo o sempre, nós precisamos sim reunir as palavras num hino de louvor a Ele. E então ele começa dizendo com esta robustez: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Eu estava lendo o comentarista F.F. Bruce, que eu gosto bastante das obras dele, e ele disse: não há nenhuma tradução que se compare ao que o autor escreveu nos originais grego. E eu passei a madrugada de ontem para hoje examinando, e, irmãos, realmente não há. Esse homem estava movido com o espírito de quebrantamento, de louvor a Deus, que ele reuniu as palavras, ele fez um arranjo poético tão maravilhoso, que dá um trabalhão para traduzir. E aí a gente conclui, que coisa maravilhosa é o texto sagrado. Homens se debruçavam e não começavam a escrever como psicografia, como muitas vezes as pessoas pensam. Não era um transe. Eles estavam com o coração pleno, cheio de amor e de alegria pelo Deus a quem eles se referiam, e eles se debruçavam com amor e devoção para escrever. Aí a pergunta que eu faço para você essa manhã é: com qual espírito você lê as Escrituras? Você tem esse esmero ao ler a palavra de Deus? Você se dedica dessa forma? Porque, gente, o Espírito, com E maiúsculo, que inspirou o autor sagrado, é o mesmo que nos explica o texto. Eu não posso tomar o texto que fala sobre o nome do Senhor Deus, e que foi inspirado pelo Espírito Santo, e lê-lo olhando o celular, coisas fúteis. Desculpa, alguém pode me achar moralista ao dizer isso, mas é a tentação do momento. As pessoas, elas estão lendo as Escrituras em par de igualdade com as redes sociais, e nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ter devoção, gente. Uma pergunta que é importante: quanto tempo faz que você não ajoelha com a Bíblia aberta e você ora as Escrituras? E você lê e de repente você se vê orando. São práticas espirituais que foram esquecidas ao longo do tempo, e na modernidade isso é dificílimo de encontrar. Somos pouco motivados e ensinados, e a gente perde a beleza, o encanto desse momento maravilhoso a sós com Deus. E este autor, ele está envolvido com isso, e ele nos diz algo precioso: Deus falou. Essa é a mensagem do verso 1. Deus falou. Alguém pode dizer: mas é óbvio que Deus falou. Não, não é óbvio. Não é óbvio. E a razão disso, vou explicar para vocês. Ele está falando aos hebreus. Os hebreus criam sim que Deus falou. E quando um hebreu ouvia Deus falou, a mente dele voltava em tudo que ele havia aprendido desde o berço, e se lembrava de um evento importante: Deus chamando Moisés ao Monte Sinai, e em 40 dias e 40 noites falando face a face com este homem. Agora, qual a importância de nós meditarmos nisso? Eles tinham conceitos rivais nas culturas próximas sobre a criação, e é importante que nós lembremos disso. Por exemplo, as primeiras civilizações, elas foram formadas pelos descendentes de Noé. Noé, a sua arca, parou ali no Monte Ararat, as famílias desceram, e a partir dali da fronteira entre Turquia e Armênia, começou-se a repovoar a terra novamente. E à medida que os povos foram ampliando
alguns ainda cultivavam alguma manifestação do culto a Deus, outros começaram a se corromper novamente, mas manifestavam na cultura alguma coisa, alguma lembrança daquilo que havia recebido dos patriarcas. Por exemplo, em todas as culturas da terra você tem uma história de dilúvio, já observou isso, né? Todas elas falam sobre um grande dilúvio. Lembro que eu estava no Mato Grosso, fronteira com a Bolívia, há muitos anos atrás, e a conversa com o pessoal que estava lá, que era de uma tribo indígena, era sobre como a tribo deles começou. E começou como? Com uma pessoa que chegou de barco quando tudo estava alagado naquela região. E chegou no topo do monte. E lá fomos nós até o topo do monte que eles falavam. Não era tão alto assim, mas aquela cultura conservava isso há muito tempo, uma tradição dessa forma. Você vai na Patagônia, tem alguém falando a mesma coisa. São resquícios na cultura de algo que realmente aconteceu. Agora veja só, as primeiras civilizações, os acadianos, os sumérios, eles tinham aproximadamente 5.000 deuses. Mas eles tinham uma narrativa da criação, que era mais ou menos essa: que um certo Deus, chamado Marduk, teve uma oponente, uma figura demoníaca que duelou com ele, e deste grande duelo cósmico, ele, quando feriu essa figura, o sangue caiu na terra e se misturou, e dessa lama, então, surgiu o homem. Por isso que os babilônios, os assírios e todos os outros diziam: nós somos dados à guerra por causa disso, porque nós fomos criados com sangue. Foi a partir de uma guerra que nós surgimos. Outra figura outra narrativa de criação, nós temos, por exemplo, uma civilização antiquíssima como os egípcios, que dizia que dentre tantas narrativas, uma delas é que num momento de tristeza, entre figuras da divindade adoradas por eles, aquele paganismo, a lágrima se misturou com o pó da terra, e daí saiu o homem. O homem é alguém que é fruto da tristeza, não da alegria. Por isso a vida humana é de o tempo todo ficar tentando satisfazer os deuses, porque eles estão tristes em relação aos homens. Mas aí Deus chama este povo, e chama a Moisés e diz: eu vou te contar a história, como realmente aconteceu. A criação não é fruto de conflito. E aí nós lembramos o que Deus disse para Isaías: com quem me comparareis? Diz o Senhor. Eu sou o único. A segunda coisa, vocês não são fruto da tristeza. Eu sou o que sou. Deus, em seu poder eterno, decidiu criar. Decidiu criar. E Ele falou. E tudo veio a existir. Ele não precisou de nada, de conselho de ninguém, de ideia. Por ele disse: haja, e houve. Inexplicavelmente. E Ele fez o homem olhando para si. Fez o homem à sua imagem e semelhança, um representante dele no universo criado. E tomando, olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus, na criação, Ele diz: haja luz, e houve luz. No volume que havia de água sobre o firmamento, e sob o firmamento Ele diz: haja separação, e assim se fez. Haja separação entre a parte seca e as águas, e a parte seca então veio a se revelar, e Deus colocou limite, colocou termos nos mares, nos rios, tudo isso, haja. Mas quando Ele foi criar o homem, Ele tomou do pó da terra na sua mão,
E Ele formou o homem à sua imagem e semelhança. E Ele soprou. O hálito divino foi insuflado. E por isso o homem passou a ser alma vivente. Quando você fala, o que sai é daqui. Quando Deus falou também, o que saiu foi daqui. E o seu fôlego trouxe vida a todas as coisas. E o autor aos Hebreus nos diz: havendo Deus outrora falado, Ele falou. Irmãos, vamos meditar um pouquinho. O que é uma vida onde Deus não fala? Ah, pastor, essa declaração ela está errada, realmente. Porque Deus continua falando, mesmo o homem não querendo ouvir. E esse é o problema. É que Deus o tempo todo falou e fala. O coração do homem conspirando contra Deus fica o tempo todo dizendo: não quero ouvir, não quero ouvir. Mas há uma voz de amor. Há uma voz que, porque ela fala, a vida. A experiência do viver, meus irmãos, ela não pode ser concluída como outra coisa senão a grande oportunidade de ouvir Deus falar. Ouvir Deus falar. Qualquer experiência de vida que não reflete isso, ela está fadada à frustração plena, à autoadoração, ou a idolatria de qualquer outro elemento, porque é através da fala divina que a vida vem à existência, e ela é cultivada e ela é mantida pela fala do Senhor. Por isso, nós não podemos ler esse texto com a velocidade que a gente lê uma bula de medicamento. Nós precisamos meditar. Qual a minha relação com esse Deus que fala? Olha aqui para mim. Quando você fala, você quer que eu ouça. Quando você fala, você usa códigos de linguagem que manifestam precisamente ou aproximadamente aquela intenção que você carrega dentro de si. Quando Deus fala, meus irmãos, não há erro, não há código linguístico usado de forma errada. Nós queremos falar casa e pode sair alguma outra coisa, porque a linguagem entende isto. Agora Deus, quando fala, não erra, é aquilo. E o que Deus falou foi do seu coração. Por que não ouvir esse Deus? O autor aos Hebreus nos convida a esta verdade. Deus falou outrora. E olha só que coisa maravilhosa. 2 adendos que ele faz. Muitas vezes e de muitas maneiras. A contínua voz da criação, da organização e da comunhão. Vamos lembrar, Deus falou com Adão na viração do dia. Deus falou com Abraão através de visões e também visitando a Abraão. A revelação vai sendo concedida progressivamente. E à medida que o homem não tem clareza, Deus vai usando de todas as formas para que ele não tenha dúvida. Sou eu que estou falando. Com Adão tinha encontro. Com Abraão tem visita, tem sonho, tem visão. Com Jacó tem sonhos, sonhos e sonhos. E este homem tem uma vida marcada por Deus estar nesse lugar. Com Moisés, nós lemos em Êxodo 33, vamos lá? Deixe marcadinho aí Hebreus capítulo 1 e vamos até Êxodo 33. Uma das orações mais tocantes da Bíblia está aqui. Quando o povo se rebela contra Deus, logo após Deus haver liberto este povo das garras do Egito,
o povo no deserto promove um carnaval. Literalmente. E Deus diz a Moisés: olha, o que eu prometi eu vou cumprir. Eu vou guiar esse povo até a terra prometida, tá? Vocês vão entrar lá. Só que eu não vou no meio não. Porque eu sou um Deus santo. Eu amo esse povo, mas ele não me ama. Ele se rebela contra mim. E Moisés desempenha uma função aqui sacerdotal, que é o que nós vamos estudar em Hebreus. Êxodo 33, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo. Não é convosco, povo, é com você, Moisés. Eu estou com você, Moisés. E eu te darei o que? Descanso. Aqui é um homem que tem descanso garantido, tem a terra prometida garantida, mas ele intercede. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que se achamos graça aos teus olhos, e eu, o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O que vocês perceberam aqui? Um Deus que fala, o homem entende e responde. Esse Deus responde de volta. É um diálogo, irmãos, diferente daquilo que as civilizações antigas diziam sobre criação, que deuses criaram os homens e soltaram por aí para que eles sofram nesta terra. A linguagem bíblica é o seguinte: Deus dialoga com o homem e o salva. Agora olha que coisa maravilhosa, 33 verso 11. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Se você desejar, grife essa frase, porque eu acho ela tremenda. Como nós falamos com os nossos amigos, amigão mesmo, de verdade. Aquele que você pensa, eu não quero que ele pense que eu não estou dando atenção à conversa dele. Eu quero ouvir cada palavra dele. Eu quero responder logo depois que ele me disser, eu quero ter uma atitude de resposta. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Agora voltemos a Hebreus capítulo 1, verso 1. O que nós ouvimos aqui é: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, como a Adão na viração do dia, a Abraão por visões e visitas, a Jacó através de sonhos, a Moisés ele falou face a face, aos pais pelos profetas. Aqui há um corte especial que nós devemos fazer no exame desse texto, porque quando ele menciona os profetas, é o momento da revelação que Deus não está apenas falando com um ou com outro na caminhada, mas é o momento que Deus diz o seguinte: senta e escreve o que eu estou dizendo. Porque de Moisés até Malaquias, todos esses profetas não apenas ouviram Deus falar, mas eles escreveram por ordem divina. Senta e escreve e entrega para o povo. Deus deseja que a sua fala seja conhecida, entendida e vivida. Sabe por quê? Para o nosso próprio bem. Nós ouvimos isso, meus irmãos, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deus falou por quê? Para que o povo viva, para que o povo viva, para o povo viver. Nesses dias, fala-se muito sobre Deus, não é?
compra-se muitos livros sobre a Bíblia. E nós podemos cair numa esteira de pensar sobre Deus, mas não dialogar com Deus. E esse é um grande problema. E o autor aos Hebreus nos chama, Deus falou. Deus falou. Agora ele não está apenas apontando para o passado. Veja só, um paralelo sem igual. Se você quiser, anote aí, tá? 3 paralelos que nós encontramos nos versos 1 e 2 de Hebreus. Primeiro, havendo Deus outrora falado. Isso está no verso 1. No verso 2 ele diz, nos falou. Primeiro paralelo, Deus falou lá atrás aos pais, pelos profetas. Deus falou. Deus nos fala. Ele diz. Segundo paralelo, outrora, muitas vezes e de muitas maneiras. Se relaciona no verso 2 com nestes últimos dias. A fé cristã, o povo da Bíblia, o povo de Deus, não é um saudosista de coisas desconhecidas. Deus falou, nossa, quem dera ter vivido naqueles tempos. Não, a Bíblia nos diz, aquele lá é o seu Deus e Ele fala com você hoje. Agora, nos últimos dias. Terceiro paralelo, aos pais pelos profetas, através dos profetas. No versículo 2 diz, nos falou pelo Filho. Aqui é um paralelo sem igual. Porque os hebreus ouviram falar de um menino que se assentou na roda com os doutores da lei. Que bênção esse menino. Provavelmente será um rabino. Que bênção. 12 anos aproximadamente. Vai no bar mitzvah. Não apenas lê, explica, senta com os doutores, o povo fica maravilhado. Nossa, que ótimo. Mas os hebreus também ficaram sabendo que este menino, certo dia, foi com sua mãe para um casamento. E lá no casamento acabou o vinho. E ele, amorosamente, disse, encham as talhas d'água. E operou um milagre diante daqueles servos. Transformou a água em vinho. Alguma coisa está acontecendo, porque aquele menino que a gente disse que seria um rabino, pelo tanto que ele ama as escrituras e como ele conversa com os doutores, aconteceu algo na presença dele que só pode ser de Deus. Ele é enviado de Deus. Ele é enviado de Deus. Mas também aconteceu um evento. Certa vez, pessoas se vestiram de preto, tomaram bálsamo, chamaram flautistas e outros mais para os cantos fúnebres, e enquanto vão em procissão, alguém vem e diz, foi cancelado o velório. Notícia boa essa, não? Velório foi cancelado. Nós nunca ouvimos uma coisa assim, não é verdade? Mas imagine uma cultura que é invadida por esta graça maravilhosa de esta notícia sair nos tabloides naquela época. No boca a boca, o povo vai falando, cancelaram o velório, mas por quê? Não morreu? Morreu, mas ressuscitou, por quê? Lembra aquele rabino? Ele foi lá, ele estava lá. E de repente, à vista dos demais, ele diz, levanta. E aquele que estava morto, ou aquela, se levantou. Não arrepia falar e ouvir um negócio desse? Velório cancelado. Peraí, aquele rabino da Galileia, Yeshua, nós conhecemos a mãe dele, sabemos, Deus está com ele.
Não, não há dúvida, Deus está com ele, Deus está com ele. E as pessoas, ao ouvir ele explicar a lei de Deus, diz: mas que coisa, ele não fala como os demais, ele fala com autoridade, com poder. Tem coerência entre a voz e o poder que se manifesta através dele. Não sabe da melhor. Até espíritos malignos batem em retirada quando ele fala, não suportam. Não é possível, é algo de Deus, ele é profeta enviado da parte de Deus. Agora eu convido você a se colocar no lugar de um homem chamado Nicodemos, que ouve tudo isso e diz: não é só um mestre, um profeta, tem algo aí. Eu preciso resolver esse negócio dentro do meu coração, eu preciso conversar com ele. Mestre, sabemos que vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que fazes se não for da parte de Deus. Quem é Ele? Quem é Ele? Irmãos, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, os hebreus estavam dizendo: surgiu mais um profeta aí, hein? Tem mais um profeta, Deus mandou, hein? Vamos observar, mais um profeta. O autor aos Hebreus nos diz: nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Ele não é só profeta, ele é aquele que haveria de vir. Ele é o Filho. Ele é o Filho. Ele é o Filho. Quem se relaciona com ele, ouve Deus falar. Quem anda com ele, ouve Deus falar o tempo todo. Quem olha para ele, não há dúvida, é da parte de Deus, sim, mas não é apenas vindo da parte de Deus, é mais que profeta que está aí. Por isso que o autor aos Hebreus nos fala: ele, verso 3, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Expressão exata do seu ser. Tem uma música popular evangélica que diz: ninguém explica Deus, não é? Ele é o inexplicável. Pessoas se debruçam para tentar se aproximar com a lógica humana de quem é esse que falou e que fala. E o autor dos Hebreus nos diz o seguinte: ele é a expressão exata do ser de Deus. Quem o conhece, quem o ama, quem se interessa pela sua história, vai entrar no campo do saber que nenhum filósofo alcança, porque ele nos coloca de joelhos, e um crente de joelhos enxerga mais longe que um filósofo em pé. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Eu sou pastor há 22 anos. Eu já vi doutores tropeçando em textos e letras. E eu já vi pessoas tão simples, como dizem lá em casa, que fala pro mod de, pro via de, que não leram tanto, mas que se relacionam com o Filho. Quando abrem a Bíblia e a leem através do Filho. E esses, quando você conversa com eles, se você falar assim: eu tenho uma pessoa na família com câncer, essa pessoa não vai dizer somente sinto muito, ela vai dizer: o Senhor tem poder para curar, porque eu o conheço. Eu o conheço. Ele é mais do que letra, ele é mais do que palavras. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Aquele que falou haja e ouve, se manifestou entre nós. Imagine se ele falar haja dentro da sua casa, na sua vida. Ele pode fazer isso, gente? Pode, e ele faz. Não estou falando apenas de cura, estou falando de coisa mais importante: vida. Vida. E a vida que é soprada por Deus, por meio do Filho, nada
pode nos separar, nada pode diluí-la. Essa vida é eterna, essa vida é para sempre. O autor aos Hebreus nos traz dizendo: havendo Deus outrora falado aos pais, falado muitas vezes e de muitas maneiras, Ele insistiu, Ele repetiu aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. E a grande verdade da fé cristã é que o Filho vivo está, Ele ainda fala. Ele ainda fala. Hebreus nos ensina que é possível ouvir a Deus, é possível obedecer a Deus, é possível receber virtudes do eterno, desta palavra poderosa que gerou vida, hoje, agora, numa relação íntima com o Filho. Concluo essa aula dizendo o seguinte: primeiro, você que deseja ardentemente uma resposta de Deus, saiba que quando Deus fala, é para que olhemos primeiro para o Filho. Segundo, você não pode desprezar o diálogo que houve entre Deus, os pais e os profetas, porque sua palavra é eterna, e este diálogo foi uma ordem de Deus para que fosse escrito, para que nós, lendo, enchamos o coração de confiança e esperança, para viver nesta geração. E por último, você não foi criado para bater cabeça na vida, tá? Deus fala. Deus fala. Deus fala de vida eterna, e Deus fala de vida eterna na vida prática, no dia a dia. Deus fala. Você ouve? Esta manhã eu gostaria de convidar você a uma oração, aí onde você está, mesmo sentado, que você feche seus olhos, curve a sua fronte, e fale com Deus, porque Ele fala, e Ele fala por meio da sua palavra, Ele fala numa relação íntima com o Filho. Eu encorajo você esta manhã a pedir a Deus: Senhor, eu quero aprender a te ouvir por meio da tua palavra, pelo Filho. Que não seja minhas vozes, minha pretensa espiritualidade dizendo: Deus falou, como se fosse uma cantiga. Não, eu quero ter a reverência que esse autor teve ao construir esse texto e glorificar a Cristo. Não quero tomar o nome de Deus em vão. Eu quero, mais importante, ouvir Deus falar em mim, aqui dentro, para que eu olhe para a glória de Cristo e eu não tenha dúvidas: Deus fala comigo. Deus fala comigo. Senhor, nesta manhã nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor nos criou para ouvi-lo, o Senhor nos criou para aprendermos, o Senhor nos criou para que sejamos conduzidos por ti. Ó Deus, o Senhor mesmo diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Senhor, torna o nosso coração ovelhas do teu aprisco, que nós aprendamos a ouvir o Senhor pelas Escrituras, e que nós enxerguemos primeiro Cristo, antes de qualquer resposta que nós estamos atrás nessa vida. Que nós primeiro olhemos para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, o varão perfeito, aquele que nós precisamos contemplar com amor, com rendição e devoção. Senhor, fala aos corações nesta manhã, que nós sejamos pessoas que ouvem a Deus na tua palavra. Desperta-nos para meditar nas Escrituras e para sermos crentes bíblicos, segundo a tua palavra. Assim oramos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos neste momento celebrar a mesa do Senhor. Eu gostaria de convidar
para nos ajudar aqui o diácono Daniel, também o presbítero Mateus, na distribuição dos elementos da Santa Ceia. Vamos colocar em pé. Vamos ler o texto da palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. O apóstolo Paulo assim nos diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Até aqui. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve isto para uma igreja que estava indisciplinada. Por isso que essa carta tem esse peso, esse teor. Neste momento aqui a gente lê: nossa, que texto pesado. E esse texto parece que inspira culpa, medo. Não, não é este o propósito. Quando nos fala sobre tornar réu do corpo, examine-se, há muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, há um porquê. A igreja de Corinto estava se reunindo apenas para reuniões do ventre, regada a muita comida, muita bebida e pouca vida na prática. A mesa do Senhor, meus irmãos, nos lembra que a nossa lembrança deve estar firmada na cruz do Calvário. Façam isto em memória de mim. Em memória de mim. Só tem memória, gente, do que Jesus fez na cruz do Calvário quem o ama. Quem conhece Jesus verdadeiramente. Quem sabe o que significa chamar Jesus de Senhor, de Salvador. Por isso que a Santa Ceia não é uma distribuição de elementos num rito. Pelo contrário. Esta é a mesa do Senhor. Ela não é a mesa da igreja presbiteriana do Brasil. Ela é a mesa de todo aquele que confessou os seus pecados, que foi convertido pelo Espírito Santo, que reconhece em Jesus, somente em Jesus, o Salvador, que o declara como mediador entre Deus e os homens. Nenhum outro, nem ninguém, nada. Esta mesa é para aquele que fez a sua pública profissão de fé em Jesus Cristo e foi batizado segundo a palavra de Deus. Este tem diligência para fazer exame de si, exame da sua fé, exame da sua firmeza e da sua conduta. Por isso, nós não podemos, neste momento, tomar dos elementos de qualquer forma. Eles não se transformam em corpo de Jesus e sangue de Jesus. Não. Eles são símbolo.
Agora o símbolo aponta para uma grande realidade, uma grande verdade. É que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus, Ele é o trigo que foi moído. Isaías disse, Ele foi moído por nossas transgressões. Quando nós tomamos do pão, nós temos atitude de gratidão e de quebrantamento, porque Ele nos amou. Ele nos amou e nós não fizemos nada para merecer, nada. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. Pode ser que pelo justo alguém se importe a morrer, mas não foi isso que Cristo fez. Todos pecadores, Ele entregou sua vida. O sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, naquela rude cruz, foi para remover toda a separação. E nós temos livre acesso à presença de Deus. A mais simples oração de uma criança à beira da mesa, agradecendo pelo alimento, é pelos méritos de Jesus. A oração de um coração aflito num hospital, ou de um coração enlutado, ou um coração desesperado nas vicissitudes dessa vida, é feita pelos méritos de Jesus. Não há mérito nenhum nosso. É sobre isso essa mesa. Portanto, se você é um crente em Jesus, que fez a sua pública profissão de fé segundo as Escrituras, você está em plena comunhão com o corpo de Cristo, você tem total liberdade de receber esses elementos, com graça, com amor e com paz no seu coração. Oremos neste momento. Amado Deus e Pai, te louvamos esta manhã por tua palavra, por tua igreja, pela comunhão santa que nós temos. E aqui está a tua mesa, Senhor, posta diante de nós. Tu és o anfitrião, tu és aquele que parte o pão para conosco. Senhor, nós pedimos a ti perdão pelos nossos pecados e pedimos espírito de quebrantamento, transparência e humildade vindos de ti, Senhor. Nós precisamos da tua graça para não tomarmos indignamente. Sê conosco, ajude-nos, ó Deus, neste exame, mas que nós não sejamos displicentes e façamos tudo pela emoção. Ó Deus, que sejamos sim quebrantados pelo teu Espírito Santo, para pedirmos perdão a ti, pedirmos perdão ao próximo, que não deixemos a nossa relação com o nosso irmão e irmã, porque somos membros uns dos outros. Senhor, nós consagramos esses elementos a ti, e que no momento em que nós o recebermos, tenhamos um coração grato e uma oração linda de amor nos nossos lábios. E tudo isso, ó Deus, é graça do Senhor. Pedimos, ó Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ao receber, não os tome ainda. Aguarde para que todos tomemos juntos. Faça sua oração de gratidão a Deus.
Todos receberam dos elementos, todos em pé neste momento. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, partiu, tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Jamais se esqueça que Jesus em seu corpo, Ele atraiu todo o pecado. Aqueles que nós um dia cometemos. E também aqueles que porventura você possa tropeçar e cair. É plena salvação. O sacrifício foi pleno. Tomemos e sejamos gratos ao Senhor. Semelhantemente, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O sangue de Jesus tem poder para purificar completamente o mais vil dos pecadores. O sangue de Jesus, meus irmãos, tem poder sobre todos os homens, todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, movidos pelo Espírito Santo, têm as suas vestes mais alvas que a neve. O sangue de Jesus nos limpa daqueles pecados da vida de outrora, nos purifica hoje e nos dá poder para não vivermos mais na prática do pecado. Tomemos do cálice e sejamos gratos. Oremos. Senhor, bendito seja o teu nome por tão grande salvação. Tu és o nosso sumo sacerdote. Tu és aquele que adentrou de uma vez por todas o santíssimo lugar. E pelos méritos de Jesus, pelos méritos do Redentor, todos nós temos acesso à presença de Deus Pai. E temos esta certeza no nosso coração pela obra do Santo Espírito de Deus. Ó Deus, confirma no coração de cada um de nós esta verdade. Senhor, que nós nos alimentemos unicamente de Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, e tenhamos plena confiança na obra do Redentor na cruz do Calvário. Com ações de graças nós oramos esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar um hino. Os irmãos vão recolher o recipiente que está com vocês. E enquanto nós louvamos a Deus, aqueles irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas, podem vir até o gasofilácio que está aqui à frente e depositar seu gesto de adoração a Deus com um coração alegre e generoso. Faça isso com amor. Sempre desejo estar onde digo
amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e sempre. Digamos juntos, amém. Os irmãos podem se assentar por mais um minutinho, por gentileza. Queremos manifestar nossa gratidão ao Ministério de Mulheres, que organizou esse café maravilhoso, que está posto aí fora ainda, né? Que bênção, ainda eu digo, porque há tempo de aqueles que não tomaram desfrutar, e a razão do Ministério de Mulheres nos servir este café da manhã, saboroso, maravilhoso, com todo esse carinho, é porque hoje é o dia do homem presbiteriano. Olha que bênção. Nós queremos chamar todos os homens para que venham até aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. E há uma lembrancinha, há um mimo que o Ministério de Homens também separou para distribuir a todos os homens. Então, homens, venham todos para frente. Hoje é o nosso dia. Hoje é o dia de nós recebermos oração. Olha que maravilha. E aí semana que vem é o dia das mulheres. Não percam, né? Isso, olha aí que bênção, que maravilha. Olha o tamanho desse aqui. Gabrielzinho, veio de Goiás, veio na hora certa, estava orando, Senhor, levanta homens fortes para carregar a cadeira. Que bênção, que bênção. Que alegria, meus irmãos, ter todos vocês aqui. Nesta manhã que nós somos lembrados, que não seja uma lembrança somente aqui. Nós somos homens presbiterianos todos os dias, todo o tempo, e nós temos um zelo especial pela palavra do Senhor. E sabemos da nossa responsabilidade como ministros do Evangelho, onde nós estivermos. Tem coisas que Deus dotou apenas as mulheres com a sua doçura e habilidade, outras aos homens. E nós juntos fazemos a obra do Senhor. Juntos fazemos a obra do Senhor. E é uma alegria ter cada um de vocês aqui. Gostaria de incluir também o pastor Laerdes nesse grupo aqui, por favor. Esse batista / presbiteriano. Que bênção. E eu vou pedir por gentileza para que a líder do Ministério de Mulheres, nossa irmã Rita, dirija a Deus uma oração de gratidão e rogando as bênçãos do Senhor sobre a vida dos homens presbiterianos desta igreja. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, louvor e adoração. E nesta manhã, ó Pai, o nosso coração, cheio de gratidão, de alegria, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor enviou o seu único Filho para que morresse na cruz por nós, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, ó Pai. O Senhor sobrecarregou o seu Filho por amor a nós. E neste momento, ó Deus, nós queremos te agradecer por essa rica e grandiosa oportunidade. Amém. De estarmos celebrando nesse dia, mas quando fomos achados, agraciados pela tua graça, todos os dias nós celebramos a alegria de sermos crentes em Cristo Jesus. Amém. Mas hoje temos o privilégio de celebrar o dia do homem presbiteriano. Te agradeço a Deus por cada vida que aqui está, por cada homem, pai de família, responsável, ó Deus, pelos jovens que ainda não constituíram as suas famílias, mas já têm o privilégio de fazer parte, ó Deus, desta família, de ser um homem temente ao Senhor, que já caminha nos teus ensinamentos, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, por cada vida, mais uma vez aqui. Por estes servos, que eles tenham cada dia mais disposição, desprendimento de servir ao Senhor, que eles sejam luz
do mundo e sal da terra, no seu trabalho, no bairro onde moram, no seio dos seus familiares, onde quer que eles estejam, a luz de Cristo possa brilhar. Amém. Que nós, ó Deus, possamos ser uma família unida, uma família que tem prazer em estar na presença e na companhia de uns dos outros, para que nós possamos crescer cada vez mais, não só em número, mas crescer em comunhão e em santificação, para a honra e para a glória do teu santíssimo nome. É no nome santo e precioso de Jesus, o nosso Redentor, o amado da nossa alma, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, amém. Enquanto vocês estão aqui, vai chegar aqui a lembrancinha. Já está aqui? Quem vai distribuir? Obrigado, Sidney. Olha aí que lembrancinha. Agora vocês recebem e vocês também já pensam no que vocês vão dar de lembrancinha semana que vem, senão eu estou enrolado. Reunião da Caneca Santa. Muito obrigado. Por isso que eu estou em pé aqui, desesperado. Cadê a minha? Cadê a minha? Isso, que bênção. Glória a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. Podem voltar para os seus lugares. Deus os abençoe. Vou chamar o presbítero Mateus, tem recadinhos importantes para fazer. Logo depois a igreja estará dispensada.